Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre investimentos sociais no Brasil. Como nós podemos fortalecer aqui a cultura das grandes doações que vemos, por exemplo, em outros países, que pode colaborar muito para o Brasil vencer a sua histórica desigualdade social. Conversando com a gente a respeito desse tema está o Dr. Marcos Quício, diretor-presidente do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. No bloco anterior, a gente já falava sobre esse cenário global no que diz respeito à filantropia, como a questão, por exemplo, da crise tem afetado os investimentos sociais, mas o senhor apontava também que isso só não explica a realidade do Brasil hoje. Nós temos uma questão que precisa ser trabalhada para incentivar o brasileiro, os indivíduos que possuem, por exemplo, grandes riquezas, a poderem dispor mais desses recursos em prol de toda a sociedade. Quais são, então, os caminhos, as alternativas, até olhando para a experiência internacional, que podem colaborar para que o Brasil possa avançar também nesse campo, o das doações, da solidariedade? Para que isso possa ocorrer, eu vou apontar três elementos que me parecem essenciais, embora haja outros que poderiam ser trabalhados num outro momento. O primeiro que eu acho que é importante é a gente levar em conta que o Brasil, infelizmente, não tem um marco legal que facilita o processo de doação e, portanto, é urgente que o Brasil comece a pensar em facilitar o processo de doação, como ocorre nas leis dos Estados Unidos, na lei da Inglaterra, nas leis da Rússia, nas leis da Alemanha, nas leis da Holanda. Então, hoje nós temos uma experiência acumulada que o marco legal brasileiro está ultrapassado e precisa ser revitalizado para estimular a doação. Segunda questão importante é o profissionalismo. Na medida que o mundo avança, as pessoas que estão envolvidas nos temas, elas têm que saber tomar decisão em cima de conhecimento, em cima de habilidades, em cima de atitudes que são passíveis de serem aprendidas. Isso se chama profissionalismo. O Brasil ainda tem muito voluntarismo e que não se confunda com voluntariado. O voluntarismo é fazer sem estar preparado. E eu estou dizendo que é importante estar preparado. Então isso é importante para quem dá e é importante para quem recebe, para as organizações ditas ONGs, que são as receptoras de recursos. E o terceiro elemento crítico, o Brasil ainda precisa ter o seu Bill Gates. Nós precisamos ainda ter ícones que permita fazer o seu exemplo servir de exemplo para outras pessoas, para as novas gerações, de tal maneira que a gente possa caracterizar que o brasileiro, tanto quanto os outros países, consegue criar uma tradição de que doar faz parte da cultura do país. Bom, além desse campo da doação em si, há um outro desafio nessa área social, que é o chamado crescimento do empreendedorismo social. São os negócios sociais, que não visam necessariamente o lucro, mas sim compartilhar ali um resultado com toda a sociedade. Como que o senhor vê esse movimento hoje, que começa no exterior? Aqui no Brasil também temos iniciativas importantes nesse sentido. Hoje a figura do empreendedor social ela é entendida como aquele que ou traz uma inovação ou gera uma inovação com potencial para a transformação do problema ou da situação ou da vida social em que ele está envolvido. Existem duas interpretações sobre empreendedorismo social. Uma é com relação às ações sociais ou às ações socioambientais que o indivíduo poderia estar praticando através de um projeto criativo. Outra situação que hoje está ficando bastante importante é pensar na base da pirâmide econômica e como é que você pode, através de um programa de investimento social, doações que são feitas, você criar organizações que tenham um caráter de empreendimento econômico social, de tal maneira que passa a ser um instrumento de geração de rendas, passa a ser um instrumento de alteração da distribuição do processo de riqueza. Em outras palavras, o dinheiro de doação passa a ser um capital para início de novos negócios. E isso que a gente chama de empresas sociais. Hoje, felizmente, no Brasil, a ideia já chegou. Nós temos 2 ou 3 excelentes exemplos que estão ocorrendo na nossa sociedade e eu vejo com muito bons olhos, porque o dinheiro doado ele pode servir também para melhorar as condições econômicas das famílias. Bom, certamente podíamos falar muito mais sobre esse tema, o programa caminha para o encerramento. Como as pessoas que estão nos acompanhando querem saber mais a respeito do investimento social aqui no Brasil, elas podem ter essas informações? Quais são, inclusive, as estratégias que o IDES tem utilizado para poder fomentar esse debate em todo o país? O IDES é uma organização sem fim lucrativo, e, portanto, é também uma organização da sociedade civil, e ele põe à disposição, através do seu site, que vai aparecer aí na tela para os senhores,
uma quantidade importante de informações e é uma questão só de navegar no nosso site para ter acesso a essas informações. Enfim, o IDS se coloca como um espaço onde os investidores sociais brasileiros podem aprender, colaborar e, mais do que isso, serem importantes elementos dessa mudança cultural da qual nós falamos durante essa entrevista. Bom, e agora fica a nossa parte, então, de nós também promovermos essa mudança cultural no nosso cotidiano, nas nossas vidas, procurando também colaborar para que haja mais investimento social, haja mais solidariedade no Brasil. Para finalizar essa edição, nós trazemos uma mensagem que fala justamente acerca dessa nossa responsabilidade e que dedicamos ao nosso convidado, Dr. Marcos Quício, e a você também que está acompanhando o programa, já demonstrando a sua preocupação com a construção de um mundo melhor. Está na revista Globalização do Amor Fraterno, uma publicação especial da LBV dirigida à Organização das Nações Unidas. A LBV é uma organização da sociedade civil com status consultivo geral no Conselho Econômico e Social da ONU desde 99. E aqui na página 42, o diretor-presidente da instituição, o jornalista Paiva Neto, e criador do programa Sociedade Solidária, afirma: convém, todavia, agir de maneira que, para e passo, os avanços do saber tecnológico contemplem mecanismos expansores da compaixão e da solidariedade, no combate efetivo à miséria moral e espiritual que atravanca o êxito de toda a sociedade. Isso é pensar ecumenicamente na real solução para o aumento do poder aquisitivo e o que é fundamental, para o acesso democrático ao bom ensino, por exemplo, cuja falta na atualidade aprisiona na indigência, nos 4 cantos da terra, populações inteiras, dificultando-lhes a libertação das diversas formas de fome, contumaz desrespeito à dignidade humana. Que nós possamos então fazer a nossa parte para fazer desses avanços sociais formas também de expandir essa solidariedade comprometida com o mundo melhor em nosso meio. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa Sociedade Solidária e também presenteamos o nosso convidado em nome da LBV com essa publicação. Dr. Marcos Quício, gostaríamos de agradecer pela sua presença e abrimos aí para as suas considerações finais. Uma coisa muito importante, né, que a gente pensar sempre que a filantropia, ela pode ser entendida como uma filha querida de um pai que a gente chama de capitalismo e de uma mãe que a gente chama de democracia. E nós sabemos muito bem que num caráter familiar é muito difícil um filho que recebe um mau exemplo do pai e da mãe poder ter a cidadania que você está buscando nessa criança. Então, se o capitalismo vai mal, ele vai afetar a filantropia, como a crise econômica fez. Se a democracia vai mal, a liberdade do indivíduo poder propor soluções e ser esse empreendedor social também vai mal. Então, para nós construirmos a nossa sociedade dentro de um país capitalista e democrático, nós também temos que fazer o fortalecimento da filantropia como um elemento crítico dessa tríade que vai permitir que o Brasil avance como todos nós desejamos e como todos os brasileiros merecem. Sem dúvida. Bom, mais uma vez agradecemos. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com o Dr. Marcos Quício, diretor-presidente do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e também professor titular na Universidade de São Paulo. A nossa edição de hoje fica por aqui. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.